Na sua opinião, pelo seu conhecimento, seja muito bem-vindo ao Brunecast, por que as pessoas negam a existência de Deus? De onde vem isso? Existem vários tipos de ateísmo, principalmente dois tipos de ateísmo. Existe o ateísmo de índole intelectual e existe o ateísmo de índole moral. Talvez a questão a que você se refira seja a do ateísmo de índole moral. Algumas pessoas negam a existência de Deus porque querem aderir a um sistema de mundo, que é o ateísmo, que dá vazão aos desmandos que essas pessoas querem levar na vida. Ah, boa. Então elas querem um sistema de mundo no qual você possa fazer o que quiser sem responder por essas ações. Não é por acaso que hoje estão reformulando o conceito de responsabilidade. É uma liberdade sem responsabilidade. Boa. Então o elemento volitivo da vontade é muito relevante em algumas pessoas para escolherem a cosmovisão. Não há nada quanto essas pessoas que você possa fazer do ponto de vista intelectual para convencê-las da existência de Deus e fazer com que elas adiram a uma visão de mundo teísta e cristã, porque o que sustenta a visão de mundo ateísta dessas pessoas é a moralidade. Quanto a elas, vale caminhar junto, orar, elevar o aspecto relacional, para que você possa, nesta caminhada, fazer com que ela entenda que há algo mais do que as suas próprias vontades. Ou seja, o que o senhor está querendo dizer é que o Wesley, por exemplo, né, só dando um exemplo, não que ele queira, né, mas dando um exemplo, ele quer viver do jeito dele, não quer prestar contas a ninguém, quer ver uma vida deliberadamente no pecado, errado, então ele prefere acreditar que Deus não existe para ele ficar à vontade, satisfazendo os próprios desejos, as próprias concupiscências. Seria isso? Isso, porque a assunção do cristianismo como uma expressão genuína da verdade traz consequências para a vida prática. E uma das consequências principais é que nós prestaremos conta. Então, muitos, por não quererem estar nesta situação, optam não pelo intelecto, mas pelo elemento da vontade, dos desejos, dos quereres, optam por um sistema de mundo em que você faz o que quer sem responsabilizar-se por nada. O problema é que esse sistema é falso. É uma autoenganação. Deus existe para quem crê nele e para quem não crê. Mas essas pessoas enganam-se a si mesmas, trazendo para si uma visão de mundo ateísta, tentando achar a possibilidade de viver uma vida com os desmandos que elas querem sem serem responsabilizadas por essas ações. Agora, essa questão de prestar contas, me explica biblicamente. Por exemplo, cometi pecados na vida, mas me arrependi profundamente, pedi perdão a Deus, confessei, larguei, abandonei e estou no caminho do Senhor. Eu ainda presto conta, mesmo com tudo confessado e resolvido, ou essa prestação de contas é só para quem virou as costas para Deus? Como é que você vê essa... A salvação é independente do que nós façamos ou deixamos de fazer. A salvação é unicamente decorrente do que Cristo fez. Quando nós abrimos nosso coração para o Senhor, independentemente do que o nosso passado traga, se nós abrirmos genuinamente, verdadeiramente, nos arrependermos, voltarmos o coração para o Senhor, nós encontramos a salvação pelo que Cristo fez. Um exemplo claro nas Escrituras é o ladrão na cruz. Isso. O ladrão não tinha nada a oferecer, ele era um ladrão. E não apenas não tinha nada a oferecer, como não teria nada a oferecer. Ele não poderia andar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. Não podia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Aquele ladrão simplesmente reconheceu o senhorio de Cristo naquela situação. E, professor Bruno, é interessante que ele reconhece numa revelação muito menor do que nós temos hoje, porque é um Deus ensanguentado, prestes a morrer. Então ele olha para aquele Deus ensanguentado e diz, as Escrituras registram, ele diz, Senhor, reconhece o senhorio de Cristo. E a oração é simples, lembra-te de mim. E a este ladrão Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu digo sempre, quando eu falo desse tema, eu digo que aquele ladrão havia tomado café da manhã com Satanás, mas almoçaria com o próprio Deus. Meu Deus. Então não é pelo que o ladrão faz ou pelo que a gente faz que a gente encontra a salvação. É pelo que Cristo fez. Então salvação é pelo que Cristo fez. Okay. Mas ocorre... É a graça divina. A graça divina. Agora ocorre que se você não busca a verdade genuína, a proximidade com Deus, você arcará com as consequências dessa sua decisão. Todas as nossas decisões aqui têm efeitos que ecoam pela eternidade.
Esses efeitos são, ou nós passaremos a eternidade ao lado de Deus se nós aceitarmos Jesus, ou nós passaremos a eternidade longe de Deus, se assim nós quisermos. Então é neste sentido que eu digo. As nossas ações no sentido de aceitar ou não, buscar Jesus ou não, buscar a verdade ou não, abrir o coração ou não para investigação do que subjaz a tudo que existe, a essência das coisas, a verdade por trás de tudo que existe, tem consequências que ecoam pela eternidade. Quando a pessoa opta pelo ateísmo, está simplesmente se fechando contra essa possibilidade e escolhendo viver para si mesmo, para os seus próprios desejos, quereres e vontades, e as consequências disso são exatamente a pessoa viver num lugar em que Deus não está. O julgamento do santo, do salvo, não diz respeito à salvação. Okay. O julgamento do salvo diz respeito a outras, aos galardões. Galardão, são outras coisas. A salvação é unicamente em razão de Jesus. Só acredita que o galardão vai ser uma espécie de patente no céu, de hierarquia ou de posicionamento, uma casa melhor do que a outra? O que o senhor acredita de galardão? Eu não diria assim, mas de posicionamento, sim. Eu acredito que há generais que estão aqui que nós nem sabemos quem são. Às vezes pessoas cujos ministérios são de oração, de intercessão. Algumas das senhoras, né, de Assembleia de Deus que acordam de madrugada e oram pelos santos, pelos missionários. Aquelas senhoras têm um grande galardão. E às vezes nós nem conhecemos. Eu acredito sim nisso. Então, essa é uma coisa que eu tento me debruçar na palavra para entender, mas como a Bíblia não é explícita sobre o que será o galardão no céu, né? Assim, eu sei que, como o senhor bem explicou, as nossas obras de alguma forma vão ecoar na eternidade, né? Aliás, tem uma frase que não é bíblica, mas é de um filme que eu gosto muito, Gladiador, que o general fala isso, né? Tudo que fazemos na terra vai ecoar na eternidade. Eu esqueci o nome do general famoso lá do Gladiador. Você que é cinéfilo, e essa frase me impacta muito, porque é verdade, o que você faz aqui de alguma forma está tocando na tua vida eterna, né? Apesar da salvação ser somente pela graça, eu também acredito somente nisso, mas eu também acredito que as nossas obras de alguma forma estão determinando que tipo de vida eterna a gente vai ter, né? E eu não consigo ainda ter essa clareza bíblica de como vai ser esse galardão, mas por isso eu prego o evangelho, por isso eu busco viver uma vida correta e se peco me arrependo rapidamente, não porque as obras vão me salvar, mas porque eu acredito que de alguma forma isso vai me posicionar na vida eterna, sabe? Acho que a obediência talvez seja moeda na economia de Deus. Boa. Obediência ao que Deus nos diz. Quanto a isso, a gente pode dizer também, sabe o quê? Os mandamentos são entregues a um povo que já é o povo de Deus. Um povo que havia passado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado no deserto. Mas os mandamentos são ali como uma proposta de vida para aqueles que são de Deus. Não são como uma escada para se tornar povo de Deus, mas são uma proposta para aqueles que já são povo de Deus. E se nós analisarmos, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à relação com Deus, mas os outros 6 também falam de quem Deus é. Quando você diz, não mentirás, porque Deus é verdade. Não roubarás, porque Deus é fiel. Não adulterarás, porque Deus é fiel. Santo. Enfim. Então você tem toda uma construção nos mandamentos que servem para que nós saibamos quem Deus é e busquemos isto para a nossa vida. É um processo que nós chamamos, no mundo da teologia, de santificação. Há uma proposta de santificação para os salvos. De trabalharmos, renovarmos a mente, de escolhermos o caminho certo, não para ser salvo, mas porque somos salvos.